A graça e a paz do nosso Deus, amado irmão. Eu sou o seminarista Ian Guedes e esse é o projeto Sementes de Fé. Nós temos estudado o livro Coronavírus e Cristo, do pastor John Piper. Essa semana, desde a segunda-feira, nós temos estudado a segunda parte desse livro, que é uma parte onde o pastor Piper elabora respostas, 6 respostas à pergunta: o que Deus está fazendo através do coronavírus? Nós já vimos que através do coronavírus, Deus ele reina e ele tem executado ações no mundo. Isso o Piper afirma a partir de textos das Escrituras, que nos mostram como que Deus se utiliza de situações difíceis, de situações de sofrimento, para executar os seus propósitos divinos através do mundo. Então, em resposta ao que Deus está fazendo através do coronavírus, nós já vimos que ele está ilustrando o horror moral, ilustrando as consequências danosas do pecado. Ele está enviando julgamentos divinos específicos, não que todas as pessoas que sofrem com coronavírus ou com qualquer outro tipo de sofrimento estejam sofrendo por fazerem coisas erradas ou por estarem em pecados específicos. No entanto, algumas pessoas sim. Essa é a defesa do Piper. Nós vimos também que o coronavírus ele tem nos despertado para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver o capítulo 9 e 10 do livro do Piper. Ou seja, que Deus, através do coronavírus, está nos realinhando ao valor infinito de Cristo e que Ele está criando nos cristãos boas obras. Ele está nos transformando para agirmos através de boas obras, em meio ao perigo, né? Em meio a situações difíceis. Então, o capítulo 9 nos fala sobre como Deus está nos realinhando ao valor infinito de Cristo. Então, Deus, através do coronavírus, o coronavírus ele é uma chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e nos realinharmos aos valores infinitos do reino de Deus, ao valor infinito de Cristo. A passagem-chave para entender esse capítulo 9 é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, do verso 1 ao verso 5. Eu vou fazer a leitura desse texto, Lucas 13, do 1 ao 5, ressaltando algumas porções. Falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus, através desse capítulo 13 de Lucas, nos ensina que quando algumas pessoas passam por sofrimento e outras não significa que essas pessoas eram mais pecadores do que essas outras. Ou melhor, quando essas morrem, essa morte, esse sofrimento, essa dificuldade precisa servir de alerta para as pessoas que não sofreram. E aí a grande questão do Senhor Jesus Cristo que se repete é: vocês acham que vocês são menos pecadores porque não foram atingidos ainda pelo coronavírus? Eu digo a vocês que não. Se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. Talvez não com coronavírus, mas virá juízo de Deus sobre a sua vida. Se você não se arrepender, vendo essa grande chamada ao arrependimento,
que é o coronavírus, certamente virá juízo sobre você. O que Jesus está fazendo nessa passagem? Ele estava redirecionando o espanto das pessoas. O que deveria surpreender as pessoas é que não foram elas as que foram assassinadas e esmagadas, de fato. Porém, se elas não se arrependessem, um dia encontrariam um juízo similar. Essa parece uma mensagem de ira, mas não é. É uma mensagem de misericórdia. Porque é uma mensagem que dá ao cristão a oportunidade de repensar a sua vida, de repensar as suas atitudes. Não se arrepender é desprezar o valor infinito de Cristo. É desprezar que Jesus morreu por você, para que você agora ande uma nova vida em Cristo Jesus. C.S. Lewis escreve que somos criaturas medíocres quando brincamos com pecado, quando brincamos com bebida, sexo e ambição. Precisamos glorificar a Cristo. Algumas pessoas podem pensar, mas por que o sofrimento é usado para glorificarmos a Cristo? Lembram do espinho da carne em Paulo? O espinho que Paulo tinha na carne, que nós não sabemos exatamente o que era, se era uma enfermidade ou se era alguém que lhe perseguia. Mas uma coisa é certa, esse sofrimento que vinha sobre o apóstolo Paulo fazia com que ele valorizasse a graça do nosso Senhor. O capítulo 10 também dá uma resposta do que Cristo está fazendo, o que Deus está fazendo através do coronavírus. Ele está criando boas obras em meio ao perigo. Quando nós estamos em meio a essa situação de dificuldade, de medo, nós precisamos superar a autocomiseração e o medo e, com alegria corajosa, fazermos boas obras de amor que glorifiquem a Deus. Existe um texto que é muito citado, Mateus 5,16, que fala: brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Muita gente negligencia o contexto dessa afirmação. Mas Jesus, ele fala sobre ser sal da terra e luz do mundo exatamente depois de haver falado sobre bem-aventurados os perseguidos, porque dos tais é o reino dos céus. A mensagem seja luz do mundo e sal da terra se dá num contexto difícil, de perseguição. É verdade que o coronavírus não é exatamente um contexto de perseguição, mas é um contexto de sofrimento. O cristão, ele precisa ser luz onde há trevas, onde há sofrimento, onde há dor. De maneira que a vinda do coronavírus e a pandemia é para o cristão uma oportunidade de praticarmos boas obras. Cristo morreu para que nós pudéssemos viver em boas obras. As boas obras do povo de Deus incluirão orações pela cura dos enfermos e para que Deus retenha sua mão e reverta a pandemia, providenciando a cura. Oramos pelo coronavírus, porém também trabalhamos para aliviar o seu sofrimento. Piper nos diz que devemos fazer isso da maneira como Abraham Lincoln orou pelo fim da guerra civil, mas também trabalhou para acabar com ela, mesmo que entendesse a guerra como um juízo divino. Ainda que entendamos a guerra ou a pandemia, no nosso caso, como um juízo divino, precisamos orar pelo fim da guerra, orar pelo fim da pandemia e trabalhar para ser luz em meio a essa situação de pandemia. Abraham Lincoln falou assim: sinceramente, esperamos e fervorosamente oramos que o poderoso flagelo desta guerra passe rapidamente. Contudo, se Deus quiser que continue, até que todas as riquezas acumuladas pelos 250 anos de trabalho escravo não remunerado afundem e até que cada gota de sangue arrancada pelo açoite seja pago por outra arrancada pela espada, como foi dito 3.000 anos atrás, ainda assim deve ser dito: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Essa é a lição para nós. De fato, nós argumentamos aqui, defendemos que o coronavírus é um juízo de Deus, o que não significa que nós não devamos lutar
pelo fim dessa circunstância. Que nós não devamos praticar boas obras e glorificar a Deus, lutando pelo bem da humanidade. Assim como Abraham Lincoln lutou pelo fim da Guerra Civil, assim como ele entendeu aquela guerra como um juízo de Deus, por causa da situação de escravidão sobre a qual a nação americana estava fundada. Assim também, nós precisamos lutar pelo final da pandemia, em oração, em boas obras, glorificando ao nosso Deus. Deus te abençoe, amado irmão, e que você seja ricamente edificado através desses devocionais.